Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um encontro, galerinha aí de Canavieira, Eliseu Martins, Guariba, sejam todos bem-vindos. E a nossa galera toda especial que está aqui conosco no chat do YouTube. Galera do YouTube, não perde essa aula, né? Hoje nós vamos ter um jogo maravilhoso, dominó. E aí, a gente já começa querendo saber de vocês, se vocês já jogaram dominó. Engraçado, gente. Eu conheci já alunos aqui, né? A Adriana, já conheci nessas turmas, alunos que não sabiam jogar dama, alunos que não sabiam jogar dominó. Conheci vários alunos assim. Vamos ver se tem alguém aqui nessa sala que já jogou, que joga. E engraçado também que teve um aluno que além de usar, né, essas aulas, usar esses jogos online, né, tem uns nomezinhos, umas nomenclaturas que são diferentes aí em cada região. Eu achei super interessante que da última vez que a gente trouxe um jogo, teve um aluno que falou um nome bem diferente de uma jogada, de um jogo, e eu achei bem legal, tá certo? Ó, a Adriana tá dizendo que joga, né? Eu quero saber a galera daí de Eliseu Martins, de Esperantina, de Canavieira, se tem alguém que quer jogar com a gente hoje, né? A gente vai ter jogo. Bora lá, galera, bora continuar aqui a nossa aula. Tá? Então, nosso jogo hoje é dominó, tá? Então, a gente vai identificar aqui as características do jogo, a gente vai identificar também as regras, a gente vai mostrar aqui a história, a gente vai mostrar aqui como é e como funciona a modalidade, tá? E para realizar a nossa aula prática, a gente vai usar aqui de forma online o jogo para poder dar oportunidade que vocês precisam para jogar. Certinho? Mas, minha gente, vocês sabiam que a palavra dominó, ela tem um significado aí, traz uma conotação religiosa? Sabiam? Vocês sabiam disso, galera? Que a palavra dominó traz uma conotação religiosa? Sabiam ou não sabiam? Hein, galera? Aí um outro detalhe também. A galera não sabe, né? Mas existe aí também toda a questão lá da antiguidade, como era que os jogos eram interpretados, o que eram os jogos na antiguidade. Vocês sabem me falar como eram esses jogos na antiguidade? Vocês sabem como aconteceram esses jogos, como aconteciam, por quê? O que os livros religiosos falam sobre os jogos, né? O que esses jogos falam, na realidade, o que esses livros falam sobre os jogos? Qual é a importância desses jogos na antiguidade? E agora eu quero que vocês pensem aí comigo, né? Pensando aqui comigo, vocês vão analisar aí, gente, como era a população na antiguidade, como eram as civilizações, como era essa religião, como eram os jogos, qual era ali a conexão que esses jogos tinham com a religião. E a partir disso, eu quero que vocês façam essa análise e tragam para a gente aqui o que vocês acham que acontecia na antiguidade ali, né? O que era, o que não era, tá? Então, eu vou deixar aí 2 minutinhos na tela para vocês pensarem e trazerem aqui para a gente, ok?
Bora lá, galera. Então, gente, olha só, na antiguidade, né, os jogos eles eram usados, olha que louco, eles eram usados para as adivinhações, tá? Eles eram usados para as adivinhações. Se vocês têm o hábito de ler a Bíblia, ou se vocês. A Bíblia é um livro antigo, né? Um livro da antiguidade, que começou a ser escrito, né, na antiguidade. O Antigo Testamento, ele foi escrito num período da antiguidade, certo? E a gente tem ali, naquele período da antiguidade, vários costumes que são colocados na Bíblia. E tem um livro deles que é alguns protestantes, né, alguns evangélicos, a Bíblia é um pouco diferente, que não tem alguns livros do Antigo Testamento que nós na Igreja Católica temos, né? O pessoal da Igreja Católica tem uma Bíblia diferente realmente, porque tem alguns livros do Antigo Testamento que não tem na Bíblia dos protestantes. E lá em Deuteronômio, né, que é um livro, eu acho que é assim. Lá, Nômio, né? Deuteronômio, deixa eu apagar aqui. No O, né? Nesse. Galera, então, esse livro, ele traz exatamente, ele fala sobre as adivinhações, que era uma prática, né? Uma prática comum na antiguidade. E dentro dessa prática, eles usavam os jogos para acionar ali os espíritos, as entidades, para adivinhar determinados fatos, né? Os reis utilizavam adivinhações, os reis egípcios utilizavam as adivinhações, eles utilizavam a forma de questionar os jogos para descobrir, por exemplo, o que ia acontecer, né? Existem vários relatos, né, na história, vários relatos e vários jogos que foram encontrados em tumbas, né, em tumbas dos faraós. Por quê? Eles utilizavam esse método para fazer adivinhas, né, para perguntar aos espíritos, aos ancestrais, o que tal coisa ia acontecer, e lá eles tinham a utilização desses jogos. Então, muito antes da gente imaginar, né? E aí, inclusive, vem a história da antiguidade. Tem um detalhe muito importante que a gente já falou aqui várias vezes, é que essa antiguidade, ela era marcada por vários deuses, né? Então, eles tinham vários deuses. E por que que no Deuteronômio ele fala que é abominável aos olhos de Deus essas práticas? Porque eles tinham essa prática para perguntar sobre o futuro, né? Perguntar algo do futuro, e eles perguntavam a esses deuses. Então, como Deus ele vai se apresentar lá para Moisés, né? Vai escrever ali as suas leis, ele vai dizer que tem ali umas práticas que não são legais. E daí surgem alguns livros que vão falar sobre essas práticas, né? É sobre isso, tá? Então, gente, a origem do dominó, ela tá ali, também tem uma certa dúvida, né, se realmente parece, né, o texto fala que parece ser chinesa, tá? Só que esse dominó, ele só veio se tornar popular mesmo ali por volta de 1900, quando quando eles começaram a divulgar essa modalidade, divulgar com maior ênfase, né? E aí, gente, alguns historiadores falam exatamente das questões do dominó como um jogo de adivinhação, tá? Já para chegando aqui
depois que sai ali do Oriente, que a gente sabe que vai se espalhando, isso aconteceu muito com as cruzadas, vai chegando na Europa ali no século XVIII. Quando chega ali no século XVIII, os dominós, eles passam a se tornar mais populares, vai chegando nos outros países, e como houve ali a descentralização da Europa, na realidade, descentralização não, quando a Europa começou a invadir os outros territórios, inclusive o Brasil, foi trazido para cá exatamente pelos europeus, tá? Essas cruzadas, gente, principalmente na China, ela pôde levar muita coisa, como também ela trouxe muita coisa para o Ocidente, tá? Olha só, porque eu falei para vocês qual era a denominação religiosa, né? Por que que tinha conotação religiosa? É exatamente da expressão domino graça, que significa dar graças. Dai graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque ela trazia o termo, o dominó, ele se assemelhava ali à veste dos padres, tá? Então tinha a golinha ali da veste dos padres, que era branquinha com aquela bordinha que era preta, né? Eles usam aquelas batas pretas com aquela golinha de dentro branca. Então, a roupinha do dominó, que traz essa característica, ela traz exatamente por apresentar essa, vamos dizer, essa conjectura aí com essa semelhança com a veste do padre. E como eu falei para vocês, né, uma vez que esse jogo ele chegou em vários territórios e chegou exatamente aqui no Brasil, trazido pelos europeus, né? E os africanos, gente, fizeram ali uma das suas formas de entretenimento. Então, os africanos transformaram o jogo de dominó um jogo de bastante entretenimento para eles. Imagina, os coitados não tinham lá, né, opção de lazer, tinham zero opção de lazer, até porque eles eram escravizados, eles tinham só que trabalhar. E aí tiveram a oportunidade de conhecer os jogos, porque muito do que os africanos, gente, os escravos, os africanos não, os escravos, né? Que a gente não vai falar só dos africanos, a gente vai levar lá na questão dos escravos mesmo. Os escravos que estavam dentro das fazendas grandes, né, dentro da casa grande, eles viam que os seus senhores faziam e tentavam replicar lá nas senzalas, né? Lógico que de outra forma, ok? Então, gente, o dominó usado no Ocidente, ele é de 28 peças, tá? Ele é chamado de duplo 6. Mas existe o duplo 9, o duplo 12, e esse duplo 9 e o 12, ele é pouquíssimo utilizado. Mas, por exemplo, existe dominó, né, o dominó oriental, que compõe aí de 21 peças. Esse dominó de 21 peças, ele não tem a peça 0, tá? Então, ele é um dominó extremamente diferente, tá? E nos Estados Unidos, eles utilizam 2 dominós, o com 21 peças e o de 55 peças. Nesse caso aqui, vai ser numerada de 0 a 9, tá certo? Então, nós temos aí a numeração de 21 peças, temos a numeração de 55 peças, e os Estados Unidos utilizam aí essas duas variáveis, ok? Então, galera, nós temos o duplo 9, duplo 12 também, só que eles não são tão comuns, certinho, galera? Então, nós temos o duplo 9 e o duplo 12 que não são tão comuns. Então, galera, mas eu também não sei se vocês sabem, né, galera de Morro do Chapéu, que acabou de entrar aí no chat, que tá aí no IPTV, eu quero saber de vocês, se vocês sabem, né, da existência de um dominó diferente, né? Existem dominós que não são numerais. E antes de eu falar sobre esses dominós diferentes, eu queria saber se vocês sabem o que é paridade, né? Se vocês sabem o que é paridade e qual é de verdade o contexto educacional abordado, tá? O contexto, sim, a Adriana está perguntando se tem um de 28. Sim, o de 28 peças tem, tá? Eu quero saber se vocês sabem qual é a abordagem cognitiva,
do trabalho do dominó, né? Qual é a abordagem, qual é a finalidade. E se vocês conhecem, sabem o que é paridade, certinho? Então, a gente vai dar aí 2 minutinhos só, vocês vão me respondendo se vocês sabem o que é paridade. Quero saber de vocês, tá certo, galera aí do YouTube, galera do chat também. Paridade, gente, é uma palavra muito importante, tá bom? Vamos lá. Bem, Adriana, tá de parabéns. Exatamente. São os pares, né? Paridade significa pares, semelhanças, similares, tá? Então, quando a gente faz o dominó, ele tem a finalidade de parear, de trazer os pares. Então, quando a gente traz esses pares, a gente vai formando ali uma consciência visual, geográfica, abstrata, tá? E a gente traz ali o raciocínio dos pares na matemática. Mas também a gente pode utilizar o dominó como um jogo educacional para a alfabetização dos alunos. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um dominó de letras, de desenhos, de figuras, exatamente para trazer ali uma oportunidade de fazer um pareamento diferenciado, tá?
Mas, de certa forma, gente, qual é o objetivo de verdade do dominó? O dominó, ele é um jogo de raciocínio lógico, tá? Um jogo de raciocínio lógico, aritmético, ok? Então, ele é um jogo de raciocínio lógico e aritmético que compõe ali a nuance mais importante, que é a paridade, onde a gente vai identificar os pares, certo? Então, essa palavra paridade é de par, não é de parir, viu, Joyce? Então, o dominó é uma atividade lúdica, ela é uma atividade divertida. Então, é um recurso bastante utilizado pelos professores, né? A gente utiliza bastante, a gente traz bastante interação quando a gente quer ensinar paridade para as crianças. Geralmente, gente, as crianças de 3 anos, elas não vão identificar bem, mas uma criança de 4 anos, sim. Ela já consegue fazer a paridade, né? Ela já consegue olhar e identificar ali, certo? Então, a gente pode trazer para a nossa aula, trabalhar várias conexões, tá? Trazendo vários sentidos, entretenimento, aperfeiçoamento dessas habilidades de raciocínio, permitindo também uma comunicação, construção de informações compartilhadas. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, quando a gente constrói, gente, jogos, quero que deixar claro aqui para vocês, galera que vai prestar o Enem, né, galera que vai fazer o Enem, a palavra jogo, a gente tem que entender que existem 3 domínios do comportamento humano que estão sendo alcançados. Ó, cognitivo, afetivo social. Então, nós temos 3 domínios do comportamento humano que são atingidos com os jogos: cognitivo, motor e afetivo social. Tá? Então, por exemplo, você vai dizer, professora, mas ali a criança não está desenvolvendo motor, né? Porque ali quase ela não está se movimentando e tal. Gente, mas se a gente for pensar em algumas habilidades motoras para uma criança de 3 anos ou 4 anos, 5 anos, o fato simplesmente dela encarrilhar, trazer essas pedrinhas, deixá-las numa posição que o outro não veja, só isso que eles estão fazendo agora já é uma atividade motora. Ela não tem dificuldade para a gente que já somos destros, nós já temos destreza. Mas para uma criança de 5 anos, 4 anos que tem dificuldade na pinça, isso é extremamente difícil. E colocar ordenar, visualizar, ordenar e colocar a pecinha no local adequado. Então, assim, os jogos, eles têm bastante finalidades e eles atingem esses 3 domínios, né? Os 3 domínios: cognitivo, motor, afetivo, social. Cognitivo, motor e afetivo social. Então, nós trabalhamos o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio motor. E nós vamos colaborar e colocar aqui dentro dessas peças o mais importante, que é a utilização desses espaços, certo? Então, gente, essa relação direta que esse jogo ele vai trazer ali um pensamento matemático, né? Ele vai ordenar ali números, ele vai fazer ali instruções, a gente vai passar regras, a gente vai fazer operações, a gente vai trazer dedução. E por incrível que pareça, nós vamos utilizar operações e nós vamos utilizar um pensamento abstrato. Na última aula que eu joguei, nós estávamos jogando contra o computador e nós ganhamos várias vezes aqui do computador. Lógico que teve uma vez que a gente não ganhou do computador. Mas a maioria das vezes a gente jogou com raciocínio, tá? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. O dominó, ele é um jogo de azar ou de estratégia?
Hein, gente? O dominó é um jogo de azar ou de estratégia? Um minutinho para vocês pensarem. Opa, a Adriana respondeu estratégia, né? Mas bora pensar direitinho, né, Adriana? As peças a gente recebe, né? A gente recebe as pecinhas ali de uma forma aleatória. A gente não tem como olhar as peças e saber, ó, ele vai ter tal peça, eu vou ter tal peça. Existe um jogo ali que ele é colocado as peças de forma aleatória, né? Então, ali é da sorte. Mas lógico que nós vamos, mesmo sendo de sorte, a gente vai utilizar estratégias para jogar. Mas eu quero dizer para vocês que o jogo de dominó ele é um jogo de azar. Viu, gente? É um jogo de azar. Por que, que é um jogo de azar? Porque as peças elas não são definidas. Né? A gente não tem ali a definição anteriormente dessas peças, como por exemplo na dama, como por exemplo no xadrez. Tá? Então, no xadrez, a gente já sabe quais são as peças que ele tem. Na dama, eu já sei quais são as peças que eu tenho. Então, eu vou me movimentar utilizando ali várias estratégias. No dominó, não. No dominó, eu recebo pedras aleatórias que vêm da sorte. Assim como o baralho. Eu sei que lá tem o 10 de paus, né? Eu sei que lá tem o 10 de ouro, mas eu não sei qual a carta que vai ter na mão do adversário, como ele também não sabe as minhas e a gente vai jogando. Uno, por exemplo, vai na sorte, né? Ali eu tenho que ter estratégia para saber jogar. Inclusive, eu fico zangada quando eu estou jogando de dupla, que a pessoa joga uma carta errada. Eu fico muito zangada, porque existe uma estratégia de jogo. Mas quem vai determinar ali o tipo de jogo é a sorte, né? Então, às vezes, você tá ali, a pessoa teve muito mais sorte, que ela tinha várias cartas para te bloquear, uma carta de mudar a ação, mudar a cor, que tu não tinha. E aí, infelizmente, no dominó é do mesmo jeito, certo? Então, a gente vai ter a oportunidade de ver isso na prática hoje, ok? A gente vai poder utilizar aqui a estratégia, mas vocês vão ver que a gente vai ter ali o que nós chamamos de azar ou sorte, né? Então, gente, a gente vai ver que o dominó ele trabalha ali contagem organizada. A gente vai ter ali a representação decimal, a paridade. Olha só os pares. Então, gente, a gente vai poder fazer isso também. A gente pode ensinar os nossos alunos a como elaborar, como trabalhar essa paridade, como fazer, né? Então, como é que eu jogo dominó? Como é que eu jogo dominó? Primeiro, preciso 28 pedras retangulares, certo? Elas são divididas em 2 espaços, tá? 2 espaços iguais, né? Todo mundo sabe. E essas pedras, elas vão aparecer aí do 0 até o 6. As pedras trabalham combinações possíveis. Então, eles vão trabalhar, pode jogar de 2, 3 ou 4 jogadores, certo? Como também pode jogar em dupla. Qual é o objetivo do dominó? Descartar todas as suas pedras.
vence quem descartar primeiro todas as pedras. Então, vocês podem jogar também com obtendo pontos a cada jogada, certo? Então, como é que eu obtenho pontos a cada jogada? Eu nunca joguei assim, né? Porque eu lembro que eu até falei essa semana, segunda-feira eu falei para o pessoal do terceiro ano, tarde, eu falei o seguinte, galera, se vocês nunca foram para a Semana Santa comer milho, sentiu a chuva e jogar dominó, não fizeram nada na vida. Agora eu vou fazer que nem a Érica, não sabe viver não, não estão vivendo, né? Não estão vivendo. Então, gente, dominó, ele é um jogo muito fácil, né? Muito fácil. Mas como a Adriana falou, precisa lançar algumas estratégias, tá? Precisa lançar algumas estratégias. Então, quando a gente vai jogar de dupla, por exemplo, se o teu jogador finalizou, se a tua dupla, um terminou, eles vão fazer a soma ali dos pontos de todo mundo, inclusive da tua dupla, tá? Então, gente, cada jogador vai receber ali 7 pedras, tá? Se na partida houver menos de 4 jogadores, as pedras que vão ficar de sobra, elas vão para o que nós chamamos de dorme, que é o local onde a gente vai comprar mais pedras. Então, existe a possibilidade de você jogar sem comprar, como existe a possibilidade de você comprar pedras, tá? Comprar pedras é a mesma coisa de comprar as cartas, pegar a carta, né? Você não vai passar a vez, você vai comprar a carta. Eu também não jogava assim, eu jogava passando a vez. Então, o jogo vai começar pelo jogador que tem a pedra mais alta, a pedra dobrada mais alta. Ok? Então, sempre vai começar com 6 dobre ou carrilhão, tá? Que a gente chama de carrilhão. Aí tem lugares que chama de camburão, mas teve um nome que agora eu não lembro, de um aluno que colocou. Teve um aluno que colocou outro nome que agora eu não lembro, gente. Mas eu achei super interessante, porque cada região vai trazer ali algumas características que é bem legal. E eu acho legal essa troca, porque são regras, são variações bem interessantes, né? A Adriana tá falando aí, vence quem tiver menos pontos. Isso na rodada, né? Você tá falando na rodada ou é assim, porque supõe, né? A gente vai jogar com o computador, vocês vão perceber isso. Então, quando eu estou jogando com uma dupla, a gente vai, eu vou fechando, jogo os dominós até acabar as minhas pedras. Mas aí o adversário ficou com, vamos dizer, com 20 pontos, né? Ele tinha 20, as peças dele somavam 20 pontos. Então, ali aqueles 20 pontos vai para você. Na outra jogada, você vai e ganha novamente. Aí ele sobrou 10 pontos nas pedras dele. Aí você 20 mais 10. E aí vocês podem estabelecer, tá? Estabelecer uma quantidade de pontos que vocês querem chegar. Então, quando chegar a 100, a gente para o jogo e aí a gente decide quem realmente vai ganhar. Não é só jogar uma única rodada e acabou, né? Então, pode ter ali várias rodadas. Ah, exatamente. Quem tiver menos pontos vence, exatamente. Mas assim, se você for por uma pontuação, vocês têm que alcançar aquela pontuação até indo até chegar nessa pontuação, tá? Então, o jogador que começa a partida, ele sempre vai levar vantagem. Então, isso é uma coisa bem interessante no dominó, que sempre quem está na frente, né, quem começa, vai ter ali a sua certa vantagem, tá? Certo? Então, bora lá, gente. Cada jogada, cada vez que você... A Adriana está dizendo que essa forma é diferente que eu estou explicando. Exatamente, Adriana. Até porque como eu falei para você, eu não jogava desse jeito. Eu não jogava desse jeito e eu achei super interessante essa forma de jogar também. E é bem interessante porque a gente vai abrindo uma nova possibilidade, né? Então, bora lá.
Cada jogador que está na hora de jogar, né, ali é a tua vez, é chamado de turno. Então, ele vai escolher uma das pontas para poder jogar a sua peça, tá? A partir dali é que ele vai oportunizar a jogada. Ok? Então, gente, quando a gente finalizou, não tem mais pedra para jogar, a gente venceu, né, aquela rodada. E a gente também pode acontecer da gente não ter mais possibilidade de jogar, porque a gente fechou as possibilidades. Quando é que isso acontece? Isso geralmente quando uma peça ela saiu 7 vezes, tá? Quando essa peça ela saiu 7 vezes, a partida ela fecha e não tem mais o que você fazer. Comigo já aconteceu várias vezes, eu fechar a rodada e não ter mais para onde ir, ok? E aqui a gente vai organizando, a gente vai já colocar na tela, tá? O dorme, gente, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de você comprar, como também existe a possibilidade de você não comprar pedras. Como eu falei, eu não jogava comprando, eu sempre jogava passando a vez, mas é interessante porque assim a gente vai se oportunizando e conhecendo novas formas de jogar, ok? Então é isso. Bora jogar? Quero saber se vocês querem jogar. Sim ou não, Adriana? Vamos lá, Daniel. Deixa eu colocar aqui oponentes. Vou colocar isso aqui. Vou colocar difícil. Não, eu vou colocar difícil, mas eu vou colocar 2 oponentes. Posso colocar? Ó, Adriana, eu coloquei o jogo difícil, tá? E coloquei a pontuação mínima lá 100 pontos, tá? Então a gente vai chegar nos 100 pontos. As pedras de baixo é a nossa, certo? Nossas pedras de baixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tem como subir só um pouquinho mais a tela. Rolar ela um pouquinho. Para eu ver as pedras de baixo, eu nem consigo ver. Aí, isso, pronto, perfeito. Ó, bora lá, Adriana. Nós temos 0, 06, 02, tá? Qual é a pedra que eu vou jogar? Sempre joga as de maior número. Por quê? Porque depois a soma, lembra que você tem que ficar com menos ponto? Então, bora lá, bora pro 06. O nosso adversário não tinha peça. Ó, a gente tem o 02, né? E o 5 a gente tem também. Qual é que eu vou jogar? Eu vou jogar o 5. Aí, ó, agora eu tenho o 02, né? Então, vou de 02. O adversário teve que comprar 2 pedras. Ó, gente, fazendo análise. O nosso adversário, ele teve que comprar 2 peças. Ele não tinha o 2, tá? E aí ele comprou 2 peças, certo? E eu vou ter que comprar também. Então, eu vou comprar essa daqui. Olha que sorte. Eu dei. Vou comprar o 2 e vou colocar o 2 lá.
O adversário. Eu tenho 4. Tenho 4, né? Eu vou colocar em qual ponta? Bora aí, Adriana. Qual ponta que eu coloco 4? Tanto faz para mim, né? Adversário. E, gente, olha quem vai bater o jogo. Yes, vencemos, ó. Ó, tu viu aí, Adriana, foi o que aconteceu? Esse adversário aqui do lado direito, do lado esquerdo, tinha 8 pontos. E o adversário do lado esquerdo tinha 34 pontos. E aí eu somei ali, ó, 42 pontos. Você viu ali a soma dos pontos? Então, 42, vamos para uma nova jogada. Agora eu vou deixar vocês jogando, viu? Nossa vez. Aí, qual é a pedra que a gente vai colocar? Exatamente, ela está perguntando se os pontos deles foram para mim. Na realidade, se você observar, eles não marcaram pontos, né? Eles tinham pedras, é a soma das pedras deles, né? Os números daquelas pedras deles. Eles tinham o lado esquerdo tinha uma pedra que tinha 8 pontos, né? E o do lado direito tinham várias pedras que totalizavam 32, 34 pontos, né? Sai 6 de Duque, é? O que é o 6 de Duque e o 6 de 2, é? É esse, é? 6 de Duque é o de 2, é? Bora lá. Olha as nomenclaturas. Gente, vocês pensam que eu sei essas nomenclaturas, é? Sei não, tô aprendendo com vocês. Ó, agora a gente vai ter que comprar, Adriana. A gente vai ter que comprar. Eu vou comprar aqui aleatório, tá? Vou escolher uma pedra aqui, não foi, né? Tem que escolher outra pedra. Eita, meu pai do céu, não foi ainda. Vou escolher da ponta. Pronto, agora foi. Nós estamos em desvantagens. Tanto faz, né, aqui. Olha só, não temos outra opção, então vou jogar essa, tá? Ah, não, temos opção sim. Nós temos o 4 aqui, ó, nós temos 4 de 5, ela tá pedindo, né? O 4 de 5, ótimo. 4 de 5, vou colocar o 4 de 5, perfeito. Meu Deus, nós não temos mais o 5. Ainda vamos ter que comprar pedra. Vou ter que comprar pedra, tá? Então, vou aqui. Meu Pai do Cristo. Não creio, gente. Esquerda ou direita, Adriana? Esquerda ou direita? Coloque em qual ponta? Direita. Qual que a gente bota? O 4-0, o 0-4 ou 1-4? Vamos lá, 1 de 4. Pegou o lance, né? Pegou a visão aí. Ai, perdemos feio, viu? Dessa vez nós perdemos feio. Vamos de novo. Perdemos feio, viu? Olha nós aqui, ó. 1 de 2. Adriana, ó, nós temos 4 de 6, 1 de 6 e 0,3. Qual que a gente vai colocar?
Qual que a gente coloca nesse formato? 4 de 6, exatamente. Tem que ser sempre o maior, galera. Lembrando que é a soma dos pontos que sobrarem. Ó. 1 de 5 ou 0,3. 1 de 5 ou 0,3. Foi. Próximo. Não temos opção, né? 0,3. Eita, nosso adversário pegando pedra. Lascou-se. Como diz Flávio. Flávio é professor daqui, é? Ou é a Kelly? Hã? De história? Do terceiro ano? Gente, olha, conseguimos 42 pontos de novo. Fomos para 84 pontos. Ganhamos, exatamente, ganhamos. Agora a gente vai, estamos perto de arrecadar nossos 100, né? A nossa meta é 100. Até chegar no 100 aqui a nossa rodada vai parar. Olha quem tá com a pedra mais alta, nós, né? Então, quem sempre sai à frente é quem tem uma pedra maior, tá? Agora, olha aí, Adriana. 5, né? 5, 4 ou 5, 2, qual que a gente vai colocar? Exato, 4 de 5. Ó, nós não temos outra opção. Agora, deixa eu perguntar, nós vamos para a direita ou para a esquerda? 4, 3, para a direita ou para a esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda, né? Só lembrando, galera, que nosso jogador da esquerda, ele não tinha nem 3 e nem 4, certo? Ele não tinha nem 3 nem 4. Ó, a gente vai de 1 para cá. Ainda bem que a gente comprou só uma pedra, hein? Nós não temos 0 e nem 4, então tem que comprar aqui. Não temos. Opa. Nós temos o 4 agora. Vamos de 4. 1, 3. Vamos de 3. O nosso adversário lá, lembrando que ele não tinha um 3. Olha, tá vendo? Nosso adversário, ele não tinha um 3. Olha aí, ele comprando pedra. Eita, comprou quase tudo. Olha o outro. Opa, bloqueou, ó. Gente, vocês viram o que aconteceu? Na hora do bloqueio, o adversário lá estava só com... Ele estava com 4, 10 pedras. Ele estava com 10 pedras. O outro tinha, vamos ver, vamos fazer aqui a contagem. Ó, eu estava com 10, né? Aqui embaixo tinha 5, 9, 12, 12 com 8, 22. 22 com 4, 7, 7 com 5, 12. 32 pontos, né? Aliás, deu 34 aqui, não foi? Ah, não, 25. Ah, é. Isso. Exatamente. Nós jogamos 34 pontos lá para o da direita. Por quê? Porque a gente estava... Ele tinha menos pedra, né? Nesse caso aqui, Adriano, ó, ele bloqueou, na hora do bloqueio, que não tinha mais como sair,
né? Não tinha mais pedra para jogar. Ele ganhou todos os pontos da gente porque ele tinha menos pedra. Nesse caso, ele tinha menos pedra. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar, ó, aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o clássico, né, o jogo clássico. Vou colocar número de oponentes só 1 e vou deixar aqui no difícil, tá? Potue 100 para ganhar. Então, bora lá. A gente está acabando aqui, vamos só para os minutinhos finais. Eu vou jogar a primeira pedra e o restante vai jogar junto comigo, ok? Então, ó, o que eu vou jogar aqui, lembrando do que a gente já aprendeu. Eu vou jogar um de 6 ou jogar o 5, 5. Qual que eu vou jogar? E tem o 5, 2 também, né? Adriana, qual que eu vou jogar? O 2, 5. Ah, o 5, 5, né? Perfeito. Vamos lá, 5, 5 foi. O adversário jogou 5, 3. E aí a gente vai jogar o quê? O 6, 1 ou 3, 4. Tá a mesma coisa, a mesma contagem aí. 3, 4 ou um 6. Bora lá. Ok? E nós agora vamos de 6, porque nós não temos mais opção. Vamos ter que comprar pedra, gente. Opa, ainda bem que compramos certo. Bora pra cá. O adversário também comprou pedra. Olha nós aqui na vez. 5, né? Foi o 5. O 2. O 2 nós temos, né? Vamos de 2 e 0. O adversário. Eita, gente, ele botou 4 e nós não temos. O 3. Eita, tá pareia, pareia. Bora nós. Vamos finalizar aqui pra gente acabar a aula. Ai, meu Deus. Ah, não acredito. Ai, eu não tô acreditando. Eita, gente, nós perdemos por nada, galerinha. Nós perdemos por nada. Finalizamos, tá bom, galera? Olha, essa última agora foi cruel, viu? Perdemos com 0, galera. Perdemos com 0, é triste, viu? Triste de verdade. Dulce Carmo ficou só sorrindo, mulher. Não acredito não, tu entrou só para rir. Gente, muito obrigada pela aula. A galera que está aí no YouTube com a gente participando, galera de Canavieiros, Eliseu Martins, Esperantina, Guaribas, Morro do Chapéu. Beijo, Adriana. Beijo, Dulce. A vida tem disso, né? Sobre isso, tá? A gente toda hora não dá para ganhar sempre, né? A gente tenta, mas é difícil. Beijo, até mais. Tchau, tchau.